Quando os fótons são lançados em direção a um buraco negro, a maioria é sugada para suas profundezas, para nunca mais retornar, ou suavemente desviada. Alguns raros, no entanto, contornam o buraco, fazendo uma série de retornos abruptos. Alguns desses fótons continuam circulando o buraco negro praticamente para sempre. Descrito pelos astrofísicos como uma câmera de filme cósmico e uma armadilha de luz infinita, o anel resultante de fótons em órbita está entre os fenômenos mais estranhos da natureza. Se você detectar os fótons, você verá cada objeto no universo infinitamente muitas vezes, disse Son Gralla, físico da Universidade do Arizona. Mas ao contrário do icônico horizonte de eventos de um buraco negro, o limite dentro do qual a gravidade é tão forte que nada pode escapar, o anel de fótons, que orbita o buraco mais longe, nunca recebeu muita atenção dos teóricos. Faz sentido que os pesquisadores tenham se preocupado com o horizonte de eventos, uma vez que marca o limite de seu conhecimento sobre o universo. Na maior parte do cosmos, a gravidade acompanha curvas no espaço e no tempo, conforme descrito pela teoria geral da relatividade de Albert Einstein. Mas o espaço-tempo se deforma tanto dentro dos buracos negros que a relatividade geral falha ali. Os teóricos da gravidade quântica que buscam uma descrição quântica mais verdadeira da gravidade, portanto, olharam para o horizonte em busca de respostas. Eu tinha a visão de que o horizonte de eventos era o que precisávamos entender, disse Andrew Strominger, um dos principais teóricos de buracos negros e gravidade quântica da Universidade de Harvard. E pensei no anel de fótons como uma espécie de coisa técnica e complicada que não tinha nenhum significado profundo. Agora Strominger está fazendo sua própria reviravolta e tentando convencer outros teóricos a se juntarem a ele. Estamos explorando, com entusiasmo, a possibilidade de que o anel de fótons seja o que você precisa entender para desvendar os segredos dos buracos negros de Kerr, disse ele, referindo-se ao tipo de buracos negros giratórios criados quando as estrelas morrem e colapsam gravitacionalmente. O anel de fótons se forma simultaneamente, em um artigo publicado online em maio e recentemente aceito para publicação na Classical Quantum Gravity. Strominger e seus colaboradores revelaram que o anel de fótons em torno de um buraco negro giratório tem um tipo inesperado de simetria, uma maneira de se transformar e permanecer o mesmo. A simetria sugere que o anel pode codificar informações sobre a estrutura quântica do buraco. Essa simetria tem algo a ver com o problema central de entender a dinâmica quântica dos buracos negros, disse ele. A descoberta levou os pesquisadores a debater se o anel de fótons pode mesmo ser parte do dual holográfico de um buraco negro, um sistema quântico que é exatamente equivalente ao próprio buraco negro, e que o buraco negro pode ser pensado como emergindo de algo semelhante. Um holograma. Isso abre um caminho muito interessante para a compreensão da holografia dessas geometrias, do buraco negro, disse Alex Maloney, um teórico da Universidade McGill, no Canadá, que não esteve envolvido na pesquisa. A nova simetria organiza a estrutura dos buracos negros longe do horizonte de eventos, e acho isso muito emocionante. Muito mais estudos teóricos são necessários antes que os pesquisadores possam dizer com certeza se, ou de que maneira, o anel de fótons codifica o conteúdo interno de um buraco negro. Mas, pelo menos, os teóricos dizem que o novo artigo detalhou um teste preciso para qualquer sistema quântico que afirma ser o dual holográfico do buraco negro. É um alvo para uma descrição holográfica, disse Joan Maldacena, do Instituto de Estudos Avançados de Princeton, Nova Jersey, um dos arquitetos originais da holografia. Escondido no anel de fótons, parte da empolgação com o anel de fótons é que, ao contrário do horizonte de eventos, ele é realmente visível. Na verdade, a inversão de marcha de Strominger em direção a esses anéis aconteceu por causa de uma fotografia, a primeira imagem de um buraco negro. Quando o Event Horizon Telescope EHT o revelou em 2019, chorei, disse ele. É incrivelmente lindo. A euforia logo se transformou em confusão. O buraco negro na imagem tinha um espesso anel de luz ao seu redor, mas os físicos da equipe do EHT não sabiam se essa luz era produto do ambiente caótico ao redor do buraco ou se incluía o anel de fótons do buraco negro. Eles procuraram Strominger e seus colegas teóricos para obter ajuda na interpretação da imagem. Juntos, eles navegaram no enorme banco de dados de simulações de computador que a equipe do EHT estava usando para desvendar os processos físicos que produzem luz ao redor dos buracos negros. Nessas imagens simuladas,
Eles puderam ver o anel fino e brilhante embutido na rosquinha de luz laranja maior e mais difusa. Quando você olha para todas as simulações, você não pode perder, disse Sharadar, da Universidade de Haifa, em Israel, que colaborou com Strominger e os físicos do EHT na pesquisa enquanto estava em Harvard. A formação do anel de fótons parece ser um efeito universal que ocorre em torno de todos os buracos negros, disse Hadar. Ao contrário do turbilhão de partículas e campos energéticos em colisão que envolve os buracos negros, determinaram os teóricos, a linha nítida do anel de fótons carrega informações diretas sobre as propriedades do buraco negro, incluindo sua massa e quantidade de rotação. É definitivamente a maneira mais bonita e convincente de realmente ver o buraco negro, disse Strominger. A colaboração de astrônomos, simuladores e teóricos descobriu que a fotografia real do EHT, que mostra o buraco negro no centro da galáxia vizinha Messier 87, não é nítida o suficiente para resolver o anel de fótons, embora não esteja muito longe. Eles argumentaram em um artigo de 2020 que os futuros telescópios, de alta resolução, deveriam ver facilmente os anéis de fótons. Um novo artigo afirma ter encontrado o anel na imagem de 2019 do EHT aplicando um algoritmo para remover camadas dos dados originais, mas a afirmação foi recebida com ceticismo. Ainda assim, tendo observado os anéis de fótons por tanto tempo nas simulações, Strominger e seus colegas começaram a se perguntar se a forma deles sugeria um significado ainda mais profundo. Uma simetria surpreendente. Os fótons que fazem uma única volta ao redor de um buraco negro e depois disparam em direção à Terra apareceriam para nós como um único anel de luz. Os fótons que fazem duas voltas ao redor do buraco aparecem como um subanel mais fraco e mais fino dentro do primeiro anel. E os fótons que fazem três voltas aparecem como um subanel dentro desse subanel, e assim por diante, criando anéis aninhados, cada um mais fraco e mais fino que o anterior. A luz dos subanéis internos fez mais órbitas e, portanto, foi capturada antes da luz dos subanéis externos, resultando em uma série de instantâneos do universo circundante com atraso de tempo. Juntos, o conjunto de subanéis é semelhante aos quadros de um filme, capturando a história do universo visível visto do buraco negro, escreveu a colaboração no artigo de 2020. Strominger disse que quando ele e seus colaboradores olharam para as fotos do EHT, nós pensamos, ei, há um número infinito de cópias do universo bem ali naquela tela? Não poderia ser um individual holográfico. Os pesquisadores perceberam que a estrutura concêntrica do anel sugere um grupo de simetrias chamado simetria conforme. Um sistema que possui simetria conforme exibe invariância de escala, o que significa que parece o mesmo quando você aumenta ou diminui o zoom. Nesse caso, cada subanel de fóton é uma cópia exata e reduzida do subanel anterior. Além disso, um sistema conformemente simétrico permanece o mesmo quando transladado para frente ou para trás no tempo e quando todas as coordenadas espaciais são invertidas, deslocadas e depois invertidas novamente. Dizer simetria conforme buraco negro na mesma frase para um teórico da gravidade quântica é como acenar carne vermelha na frente de um cachorro. Andrew Strominger, Universidade de Harvard. Strominger encontrou a simetria conforme na década de 1990, quando ela apareceu em um tipo especial de buraco negro de 5 dimensões que ele estava estudando. Compreendendo com precisão os detalhes dessa simetria, ele e Vafa encontraram uma nova maneira para conectar a relatividade geral ao mundo quântico, pelo menos dentro desses tipos extremos de buracos negros. Eles imaginaram cortar o buraco negro e substituir seu horizonte de eventos pelo que chamaram de placa holográfica, uma superfície contendo um sistema quântico de partículas que respeitam a simetria conforme. Eles mostraram que as propriedades do sistema correspondem às propriedades do buraco negro, como se o buraco negro fosse um holograma de dimensão superior do sistema quântico conforme. Dessa forma, eles construíram uma ponte entre a descrição de um buraco negro segundo a relatividade geral e sua descrição na mecânica quântica. Em 1997, Maldacena estendeu esse mesmo princípio holográfico a todo um universo de brinquedos. Ele descobriu um universo em uma garrafa, no qual um sistema quântico conformemente simétrico vivendo na superfície da garrafa mapeava exatamente as propriedades do espaço-tempo e da gravidade no interior da garrafa. Era como se o interior fosse um universo que se projetava de sua superfície de dimensão inferior como um holograma. A descoberta levou muitos teóricos a acreditar que o universo real é um holograma.
O problema é que o universo da garrafa de Maldacena é diferente do nosso. É preenchido com um tipo de espaço-tempo que é curvado negativamente, o que lhe dá um limite externo semelhantes a uma superfície. Pensa-se que nosso universo seja plano, e os teóricos têm pouca ideia de como é o dual holográfico do espaço-tempo plano. Precisamos voltar ao mundo real, enquanto nos inspiramos no que aprendemos com esses mundos hipotéticos, disse Strominger. E assim o grupo decidiu estudar um buraco negro giratório realista situado no espaço-tempo plano, como aqueles fotografados pelo Event Horizon Telescope. As primeiras perguntas a serem feitas são: onde vive o dual holográfico? E quais são as simetrias? Disse Adar. Em busca do dual holográfico historicamente, a simetria conforme provou ser um guia confiável na busca de sistemas quânticos que mapeiam holograficamente sistemas com gravidade. Dizer simetria conforme e buraco negro na mesma frase para um teórico da gravidade quântica é como acenar carne vermelha na frente de um cachorro, disse Strominger. A partir da descrição de buracos negros em rotação na relatividade geral, chamada métrica de Kerr, o grupo começou a procurar indícios de simetria conforme. Eles imaginaram bater no buraco negro com um martelo para fazê-lo soar como um sino. Essas vibrações que desaparecem lentamente são como as ondas gravitacionais criadas quando, digamos, dois buracos negros colidem. O buraco negro tocará com algumas frequências ressonantes que dependem da forma do espaço-tempo, isto é, da métrica de Kerr, assim como os toques de um sino dependem de sua forma. Descobrir o padrão exato de vibrações é inviável porque a métrica de Kerr é muito complicada. Assim, a equipe aproximou o padrão considerando apenas as vibrações de alta frequência, que resultam de um impacto muito forte no buraco negro. Eles notaram uma relação entre o padrão de ondas nessas altas energias e a estrutura dos anéis de fótons do buraco negro. O padrão acaba sendo completamente governado pelo anel de fótons, disse Alex Lupsaska, da Vanderbilt Initiative for Gravity, Waves and Fluids, no Tennessee, coautor do novo artigo com Strominger, Adar e Daniel Capek, de Harvard. Um momento crucial ocorreu no verão de 2020 durante a pandemia de Covid-19. Quadros negros e bancos foram montados na grama do lado de fora do Laboratório de Física Jefferson de Harvard, e os pesquisadores puderam finalmente se encontrar pessoalmente. Eles descobriram que, como a simetria conforme que relaciona cada anel de fóton ao próximo subanel, os tons sucessivos de um buraco negro ressoante estão relacionados entre si por simetria conforme. Essa relação entre os anéis de fótons e as vibrações do buraco negro pode ser um prenúncio da holografia, disse Strominger. Outra pista de que o anel de fótons pode ter um significado especial vem da maneira contraintuitiva como o anel se relaciona com a geometria do buraco negro. É muito estranho, disse Adar. Conforme você se move ao longo de diferentes pontos no anel de fótons, você está realmente sondando diferentes raios ou profundidades no buraco negro. Essas descobertas implicam para Strominger que o anel de fótons, em vez do horizonte de eventos, é um candidato natural para parte da placa holográfica de um buraco negro em rotação. Nesse caso, pode haver uma nova maneira de imaginar o que acontece com as informações sobre objetos que caem em buracos negros, um mistério de longa data conhecido como paradoxo da informação do buraco negro. Cálculos recentes indicam que esta informação é de alguma forma preservada pelo universo à medida que um buraco negro evapora lentamente. Strominger agora especula que a informação pode estar armazenada na placa holográfica. Talvez a informação realmente não caia no buraco negro, mas meio que fica em uma nuvem ao redor do buraco negro, que provavelmente se estende até o anel de fótons, disse ele. Mas não entendemos como está codificado lá, ou exatamente como isso funciona. Um chamado aos teóricos. O palpite de Strominger e companhia de que o dual holográfico vive dentro ou ao redor do anel de fótons foi recebido com ceticismo por alguns teóricos da gravidade quântica, que o veem como uma extrapolação ousada demais da simetria conforme do anel. Onde a dupla holográfica vive é uma questão muito mais profunda do que qual é a simetria. Disse Daniel Alou, um teórico da gravidade quântica e do buraco negro no Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Embora ele seja a favor de mais pesquisas sobre o assunto, Alou enfatiza que uma dualidade holográfica convincente, neste caso, deve mostrar como as propriedades do anel de fótons, como as órbitas e frequências dos fótons individuais, são mapeadas matematicamente no anel de granulação fina. Detalhes quânticos do buraco negro. No entanto,
Vários especialistas disseram que a nova pesquisa oferece uma agulha útil que qualquer dual holográfico proposto deve enfiar. O dual deve ser capaz de codificar o padrão de vibração incomum de um buraco negro giratório depois de ter sido tocado como um sino. Exigir que o sistema quântico que descreve o buraco negro reproduza toda essa complexidade é uma restrição incrivelmente poderosa, e que nunca tentamos explorar antes, disse Strominger. Eva Silverstein, uma física teórica da Universidade de Stanford, disse: parece um bom pedaço de dados teóricos para as pessoas tentarem reproduzir ao tentar uma descrição dupla holográfica. Maldacena concordou, dizendo: gostaria de entender como incorporar isso em um dual holográfico. Portanto, provavelmente estimulará algumas pesquisas nessa direção. Maloney suspeita que a recém-descoberta simetria do anel de fótons estimulará o interesse entre teóricos e observadores. Se as atualizações esperadas para o Event Horizon Telescope forem financiadas, ele poderá começar a detectar anéis de fótons dentro de alguns anos. Medições futuras desses anéis não testarão diretamente a holografia, em vez disso, os dados permitirão testes extremos de relatividade geral perto de buracos negros. Cabe aos teóricos determinar com cálculos de papel e canetas se a estrutura das infinitas armadilhas de luz em torno dos buracos negros pode criptografar matematicamente.